Antes de eu falar da dermatoscopia, eu vou falar do achado clínico. Então, a gente classifica a poiquilodermia, a gente define no exame físico como uma mancha de um padrão reticular de rede, com telangiectasias, com presença de hiperpigmentação, de hipopigmentação em áreas de atrofia. Então, a gente vê mesclado. Mas existem 3 tipos clínicos de poiquilodermia de Sivati. Alguém saberia dizer? Vou contar para vocês. A gente tem o tipo eritema telangiectásico, que é justamente quando a gente vê muitos vasos, isso chama atenção. Esse padrão é um padrão que, inclusive, muitos autores, eles falam que existe uma interseção da poiquilodermia de Sivati com a rosácea. Não sei se já vários de vocês já leram sobre isso. Existe como se fosse uma associação, mas que com o uso de outros adventos, com estudos histopatológicos da poiquilodermia, não se conseguiu configurar tanto. Se configura muito por patologias que vão gerar telangiectasias. E ponto. E aí, o eritema telangiectásico é quando o paciente fica bem realmente, você vê muito mais eritema que hiperpigmentação. O segundo tipo, o tipo 2, é o tipo pigmentado. É o tipo de poiquilodermia de Sivati que a gente realmente vê muito mais máculas hiperpigmentadas. A gente acredita, histologicamente, já foi pesquisado que existe uma agressão de interface, isso faz com que exista uma incontinência pigmentada, deixando um aspecto mais amarronzado. E o terceiro tipo de poiquilodermia de Sivati, o terceiro tipo clínico, é o misto, em que haveria quase uma equivalência do padrão eritema telangiectásico para o padrão pigmentar. A gente precisa sempre pedir biópsia? Não. A gente não precisa pedir biópsia para diagnóstico de poiquilodermia de Sivati. O diagnóstico é clínico, com esses achados que a gente falou no início. Mas, hoje em dia, a dermatoscopia, ela faz tão parte da gente, né? Que hoje em dia a gente tem alguns estudos. Tem um estudo de 2023 desse ano, ou foi do ano passado, 2022, se eu não me engano. Posso depois colocar nos stories para vocês o estudo. Que ele foi fazer a dermatoscopia dos pacientes. E aí o interessante foi que eles sugerem que existem 4 padrões dermatoscópicos principais na poiquilodermia de Sivati. E o primeiro padrão dermatoscópico seria um padrão reticular. É muito interessante que esse padrão reticular, ele não tem a ver com a rede pigmentada, reticular de rede, que a gente pensa quando a gente faz dermatoscopia de lesão melanocítica. Não é isso. Então, o padrão reticular da poiquilodermia de Sivati é porque eles consideram que o padrão vascular das telangiectasias finas e lineares, eles se encontram fazendo um aspecto de rede. Então, o aspecto do padrão reticular é por vaso, não é por pigmento. Eu achei assim, não sabia disso, porque na maioria dos nossos livros não tem, quando se fala de poiquilodermia, não se fala dos achados dermatoscópicos. E eu achei esse artigo muito interessante, eu vou postar para vocês, porque ele mostra que existe um padrão em rede. E esse padrão reticular, ele seria tipo assim, o mais comum nesse estudo. O segundo padrão seria um padrão em que a gente teria, eles chamam de padrões em pontos brancos e em pontos vermelhos. Eles acreditam que a forma da anastomose das telangiectasias gera áreas redondinhas de hipocromias. E essas áreas redondinhas de hipocromias e áreas eritematosas fica como se fosse um aspecto em confete. E esse aspecto em confete é interessante, porque dermatoscopicamente não foi o mais frequente, mas eles encontraram uma percentagem boa de pacientes também. Então, é um novo tipo de achado dermatoscópico que eu achei que vale a pena. Foi, Paulo? Você achou? Pois é, às vezes a gente acha como se fossem uns confetezinhos, né? E quando você vai olhar, a parte branca não é atrofia, é porque está entre os vasos. Então, eu vou colocar tanto a foto do artigo quanto a imagem com a legendazinha para vocês printarem e poderem deixar no celular para poder confrontar. Uma coisa interessante um terceiro achado que eu achei bem interessante é que eles falam assim, é um padrão de combinação
de um padrão de vasos lineares e de vasos pontilhados. Deixa eu me explicar bem, o nome do padrão é todo esse. É uma combinação de vasos pontilhados e vasos lineares, de telangiectasias. E o interessante é que fica um aspecto de espaguete com almôndegas, que a gente só usa isso no Malassezia, na pteríase versicolor, mas eles estão dermatoscopicamente usando isso. E aí você vê os vasos lineares e uns vasos em pontos. Esses vasos em pontos é porque na dermatoscopia eles são verticalizados, então a gente vê como um ponto, olhando de cima com o dermatoscópio. E os vasos que são lineares, eles são vasos que eles estão horizontais, a visualização da gente do dermatoscópio. Então, esse aspecto de espaguete com almôndegas é um aspecto de padrão vascular também da dermatoscopia da poiquilodermia de Sivato. Eu achei super interessante. O quarto e último tipo principal de padrão dermatoscópico que foi descrito nesse artigo mais recente é um padrão inespecífico. Sempre tem isso, né, em dermatoscopia, um padrão inespecífico. Que ele não consegue, tem a presença de vasos, de telangiectasias, mas é um padrão mais aleatório, que eles não conseguem classificar com vasos lineares irregulares, numa quantidade importante na região fotoexposta, mas que eles não conseguem classificar em nenhum desses padrões anteriores. Também a gente pode, na dermatoscopia, achar as lesões acastanhadas que a gente vê, que são um padrão mais de máculas acastanhadas, que tem tanto um padrão de hiperproliferação melanocítica, em que a gente tem uma produção maior de melanina, quanto alguns estudos, inclusive tem uma tese de doutorado, que ela faz biópsia da poiquilodermia, e que ela vê que tem um padrão também de incontinência pigmentar ali, daí tão difícil às vezes, a gente até consegue tirar os vasos e alguns no laser, e às vezes a gente não consegue clarear tanto como a gente queria na parte de pigmento. Então, eles falam nesse parte, quando teve esse estudo de doutorado, de biópsia de poiquilodermia de Sivato.